Boa tarde aos nossos ouvintes, amigos da Rádio Destaque. São 5 horas e 36 minutos em Esteio, programa Falando no Ar desta segunda-feira, 26 de março de 2018. Hoje faltam exatos 280 dias para a chegada de 2019. Somos regidos pelo horóscopo lunar, pelo signo de Áries, estamos na fase da lua crescente e a estação do ano é o outono, tá? Hoje também, entre datas comemorativas, hoje é o dia do cacau, tá? Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam durante a tarde, o nosso programa Espaço do Axé, agora Falando no Ar, depois tem o Hip Hop Sem Ladaia com Irão WD. E hoje no programa tenho a satisfação de estar pela primeira vez Alexandra Ramos Martins, que é a primeira prenda da 12ª região tradicionalista do Rio Grande do Sul, representando o CTG Estância Gaúcha de Canoas, mas ela é de Esteio, ali do bairro Parque Amador, Centro, enfim, tá? Então, tudo bom, Alexandra? Muito obrigado por vir aqui. E agora eu quero saber, como é que tu ingressou no movimento tradicionalista? Por pressão ou por amor? Primeiramente, boa tarde, é uma satisfação imensa estar aqui hoje. Bom, não foi por pressão. Na verdade, eu comecei a minha caminhada no tradicionalismo bem diferente do que a maioria das pessoas que estão nesse meio começam. Eu comecei dentro de uma escola, na escola Flores da Cunha, aqui da cidade de Esteio. Eu estava na pré-escola na época e a professora Sônia, tenho um carinho imenso por ela, ela que me incentivou em todo esse caminho. Ela fez um convite para a minha turma de pré-escola para participar da invernada artística, a invernada mirim que eles estavam montando. E eu decidi ir, embora minha família nunca tenha imergido nessa área de tradicionalismo, eu comecei por puro meu querer mesmo. Foi assim que eu entrei dentro do movimento, na escola. E a curiosidade que foi se surgindo, daí eu fui entrando em outras áreas, não só na área artística das danças. Então eu comecei a ingressar nas concorrentes de faixa, né, com prenda, e também na declamação. Qual foi o teu primeiro CTG, que depois daquela formação do grupo na escola, lá, hoje, Flores da Cunha, que ainda existe, ali na rua Novo Hamburgo? Isso. Qual foi o teu primeiro contato com um centro de tradições gaúchas, o CTG, popularmente conhecido também? Sim. Eu comecei no grupo Pesquidas do Pampa, lá do Flores da Cunha, e logo comecei a receber convites de algumas entidades aqui do município de Esteio. Então eu fui para o Esteio da Tradição. Fiquei lá, média de um mês e meio. Mas como eu fui sozinha, então eu não me adaptei muito. Então eu saí do Esteio, continuei na minha escola. Então eu recebi o convite do CTG Quero Quero, na qual eu fiquei lá durante 2 anos e meio. Que é um dos mais antigos da cidade e também devido à representatividade. Apesar de hoje estar fechado, né, não tem invernada, mas ele existe no papel. Mas é um dos mais importantes no estado pela sua representatividade. Quando foi para o Quero Quero, tu estava já na invernada Mirim. Mirim, exatamente. Mirim, e ali ficou toda a trajetória na invernada Mirim. Exatamente. Por 2 anos e meio eu fiquei ali, fui prendinha da casa, primeira prenda Mirim, e fiquei ali durante 2 anos e meio. Depois eu recebi um convite do CTG Poncho Crioulo, na qual daí eu saí do Quero Quero para ir para o Poncho Crioulo e fiquei lá durante 6 anos. Foi o maior tempo, por enquanto, do CTG? Não, o maior tempo que eu fiquei é onde eu estou hoje, que é o CTG Estância Gaúcha, na qual eu estou 10 anos lá. Há uma década, olha que maravilha. Mas tu ficou esse período no Poncho Crioulo. Como é que foi hoje? E até eu voltando na questão, hoje o CTG está fechado, né, por não contribuir com o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, mas também é um CTG de representatividade para a região e para o tradicionalismo no Rio Grande do Sul, o Poncho Crioulo. Como é que tu vê essa situação? Você que acompanhou
grande parte da tua vida foi dentro do CTG, da participação de invernadas, e hoje tu vê um CTG quando passa-se por ali na Travessa Júlio de Castilhos, um lugar abandonado, largado. É uma tristeza enorme, porque eu terminei a minha contribuição como mirim lá, representei o poncho crioulo como primeira prenda mirim, fui para a região, fiquei em segundo na época, meu primeiro concurso como prenda regional, representando o poncho crioulo. Depois eu fui para a juvenil, fiquei toda a minha parte, todos os anos de invernada juvenil foi pelo poncho crioulo. E ver aquela estrutura, a história daquele galpão, que foi trilhada por muitas pessoas eu tenho contato até hoje, que participaram do poncho de várias invernadas, tanto mirim, juvenil e adulto. Então é muito triste ver o que aconteceu lá. Lá se fazia rodeios, eu participei de inúmeros rodeios que aconteciam lá, semanas farroupilhas, quando era em cada CTG, que agora no Parque de Exposições. Isso, mas teve um período que era em cada CTG, havia-se uma troca, uma integração também. Era uma integração e muitas vezes foi lá no galpão do Poncho Crioulo, né? Que ele tinha o galpão atrás, que era o galpão mesmo, e na frente era a sede social. Mas é uma lástima terrível, é algo que eu lamento profundamente que os CTGs de esteio, que nós temos dois exemplos, o Poncho e o Quero Quero, que eles não estão mais em atividade. O Poncho nem mais é visto no MTG como uma entidade. Exato. E isso é muito triste para nós aqui da cidade de Esteio e da região. Nós perdemos grandes potências aqui da nossa região. Quantos talentos como poderiam surgir através das invernadas em ambos os CTGs que estão fechados, mas quem sabe um dia eles voltam. Nem só nas invernadas também, porque temos na parte da música, na declamação, intérprete vocal, vários talentos surgiram de lá. Tanto músicos que até hoje propagam, dançam e interpretam os versos, até hoje são crias de lá do poncho. E estão em outros segmentos, em outros CTGs, porque não tem mais, né, o que tinha. E é uma lástima muito grande. Sem dúvida. Tomara que volte em pouco tempo. Tá? Aqui já tem algumas manifestações, quem está acompanhando pela nossa live no Facebook, nossa página lá, Jornal Destaque, podem lá curtir, compartilhar, comentar, nos seguir. Quero agradecer também os mais de 9.000 seguidores da nossa página, também do nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, a todos que se inscrevem, que estão inscritos, tá? E que recebem as nossas notificações, agradeço muito, tá? A Marionice dos Santos, uma falta de consideração por conta da negligência do MTG. E ela também cita que ainda tem muita gente para voltar com tudo. Então já tem, quem sabe, a Dulce Gaia Santiago, nossa querida amiga Dulce. Muito boa tarde, Dulce. A Dulce, ela é filha da ex-vereadora Lufredina Araújo Gaia, no qual temos a Casa de Cultura com o nome dela. Foi a primeira mulher vereadora em Esteio, a Lufredina. Então foi uma mulher, assim como no teu caso, venceu barreiras, conquistou. E a Dulce também, junto com o grupo, mas ela é uma das apoiadoras da cultura local, da cultura regional, do carnaval, da Semana Farroupilha, da semana de aniversário da cidade, enfim, da questão cultural, da volta dos clubes da cidade também. Então a Dulce tem uma participação muito importante nisso. Tá? Então, muito obrigado, Dulce, um forte abraço, uma excelente semana para você. E a Ireni Caetano também, muito boa tarde, Ireni, muito obrigado. E a todos aqueles que estão nos acompanhando pela nossa live, que também estão curtindo, a Giovana Dávila, a Renata Carvalho, Eduardo Fernandes de Matos, a Neca Halbert Conrad também. Então, muito obrigado a todos aqueles que também que compartilharam, que estão agregando essa rede de amigos, muito obrigado mesmo. Bom, neste momento nós paramos no Poncho Crioulo. Fechado o Poncho Crioulo, qual foi o próximo passo? Ir para Canoas ou ainda investir em algum CTG aqui da cidade? Bom, na época, a invernada adulta do Poncho Crioulo, eles tiveram um atrito na época com a patronagem, e eles saíram e foram convidados para participar do Jaciliano Alves de Oliveira,
que é um grupo especial, que ele é de Canoas. Então, na época, minha irmã dançava com eles e eu decidi ir junto para dançar com eles nesse grupo. Nesse grupo eu fiquei meio ano, não fiquei muito. Porque a idealização, o modo de pensar era diferente do meu. Né? Não era, eu era muito nova até também para participar de invernada adulta. Eu tinha recém feito 15 anos na época e eles montaram apenas uma invernada adulta, então eu era muito nova ainda para participar. Então eu saí de lá em agosto do mesmo ano que eu entrei e fui convidada a participar do CTG Chama Nativa. Daí eu entrei no Chama Nativa naquele ano. Se não me engano, foi 2005 em que eu entrei lá. Inicialmente eu ia começar como juvenil, mas logo o pessoal de lá me convidou para participar da invernada adulta. Foi qual eu entrei na invernada adulta e fiquei lá por 3 anos. 3 anos lá no nosso CTG Chama Nativa, Exatamente. lá no Jardim Planalto, né? Que também é outro CTG muito importante na nossa cidade, idealizador de vários eventos, rodeios e, enfim, várias atividades, presente também na nossa Semana Farroupilha. E depois do Chama Nativa, você vai para Canoas. Eu recebo um convite muito especial. Que não tinha como recusar. Não tinha. Não, a gente vai fazendo escolhas durante a nossa caminhada, né? E a minha escolha na época era a questão das danças tradicionais, que era o que me encantava na época, né? Então, eu recebi o convite do Estância Gaúcha, no qual o CTG que eu já admirava há muito tempo, e eu fui para lá no final de 2008. E estou lá até hoje. Então, já vão 10 anos. Até a Marionice fez um comentário aqui, a prefeitura precisa intervir no poncho crioulo. Não só acho que a prefeitura, como também o empresariado local e o próprio movimento tradicionalista, não só da cidade, mas da região, intervir nessa questão do poncho, tá? E trabalhar em cima disso. Então, ela também cita que a sobrinha dela foi prenda mirim, com a ajuda da mãe da Fernanda, que é a Fernanda Priscila dos Santos de Oliveira. Então, eu acho que deve ser um todo, e não só a questão dos CTGs da cidade, que aqui em Esteio é o poncho crioulo. O quero-quero ainda existe no MTG. Eles pagam tudo direitinho, mas não tem sede própria. Tá? Esse é o único entrave neles. Tá? A sede própria, mas eles existem. E o poncho talvez é um pouco mais grave, porque tem que pagar dívidas, tem que reestruturar praticamente do zero. Então, eu acho que deve haver uma mobilização da sociedade, independente de quem goste ou não do tradicionalismo. É verdade. Porque é a cultura nossa do Rio Grande do Sul. Eu não frequento CTG, mas tudo bem, mas é uma cultura. É a cultura nossa. Então, seria muito válido. Esse teu posicionamento é muito interessante. A prefeitura ajuda, pode ajudar. Mas se todos se unirem, também seria excelente. É um ato coletivo, né? Uma potência como era o poncho, toda aquela estrutura, é uma lástima de ver largado daquele jeito. E é o único CTG do município, isso é uma observação, que quem quiser consultar está lá, escrito no livro Ao Longo dos Trilhos, de autoria de Miguel Luz. É o único CTG da cidade com sede própria. Aquilo lá, os fundadores, os sócios fundadores, e no livro você pode ver toda a história do poncho crioulo, eles conseguiram comprar aquela área. Então, aquela área não é comodato, como se diz no jargão político. É próprio, é uma área própria. Exatamente. Então, melhor ainda, tu está fazendo uma coisa que é teu, na casa que é tua. O Renato Dias de Imbé, acompanhando vocês, do jornal lá de Correio do Imbé Notícias. Um forte abraço, Renato. Muito obrigado por estar nos acompanhando no Litoral Norte, tá? Que também tem grandes rodeios. O rodeio de Arroio do Sal é muito importante, muito grande, muito bonito. O rodeio de Osório, que também é tradicionalíssimo. Exato. Né? Enfim, todo o movimento tradicionalista. Qual é a região tradicionalista que é o litoral? Tu sabe? Depende. Tem várias. Porque acho que ali tem intercala em algumas cidades, tem um e algumas tem outro. Se é 23ª, se é 25ª. É 20ª alguma coisa, eu não me lembro agora exato como Mas se o Renato souber, por favor, pode nos orientar. Mas enfim, a cultura gaúcha tradicionalista no litoral norte é muito forte, muito tradicional. Muitos CTGs importantes da região, rodeios, enfim.
encontram a 23ª. Isso, eu falei a 23ª, Tava certa. 15ª. Tava certa. Muito obrigado, Renato, tá? Obrigada. Por nos acompanhar também. E, bom, quando chegastes lá em Canoas, vindo de uma cidade que não é a cidade natal, que é uma outra cidade como convidada, participando já da invernada adulta, né? Como é que foi esse trabalho? Qual é os 10 anos, essa uma década de trabalho? Qual é o balanço? Tu já chegou a pensar qual é o balanço desses 10 anos? Se valeu a pena também? Eu posso dizer que está valendo, né? Porque o trabalho ainda ele não se findou. Eu entrei no Estância Gaúcha como na invernada artística, da invernada adulta, e foi o que eu mais fiz até lá, até o ano de 2010, que foi o último ano que eu dancei representando o Estância Gaúcha. Fora isso, foi como prenda da casa. Primeira vez foi em 2009, que eu representei o Estância Gaúcha no regional e fiquei em segundo lugar na região. E agora, 2016 para 2017, eu fui de novo, agora, e consegui o título de primeira prenda na região. Até foi uma história bem engraçada, porque eu estava um pouco afastada no movimento, devido a alguns problemas pessoais. E eu retornei com o intuito de entrar na invernada, quem sabe, não estava meio segura do que eu ia fazer. E eu estava observando o regulamento da ciranda, porque na última vez que eu tinha concorrido, só podia participar até 24 anos. E eu já estava com 26. E eu fui olhar, como quem não quer nada, o regulamento, e vi que tinha mudado para 27 anos. E eu, olha, como posso ir mais uma vez? É a oportunidade. É a oportunidade. Aí eu liguei para a patroa do CTG, perguntei, temos prenda para representar o nosso CTG? Ela, não temos. Esse foi um problema que eu sempre bati muito na tecla lá no meu CTG, a questão do cultural. Nós não temos departamento cultural, esse é algo que é difícil, sabe? Nós temos lá, mas não é ativo. Há no papel, por exemplo. Sim, há no papel, há pessoa específica para isso. Mas não é trabalhado como deve ser. Então, isso me fez querer voltar de novo também a trabalhar isso na minha como gestão, como prenda da casa. Eu trabalhei com isso, a questão do resgate do cultural. E, graças a Deus, estou aqui como primeira prenda da minha região, nossa 12ª região. E irei representar a nossa cidade, as cinco cidades que compõem a 12ª, agora em maio, na Ciranda Estadual de Prendas. Que vai ser aonde? Vai ser em Campo Bom, nos dias 17, 18 e 19. De maio, então vamos ficar atentos. A Marionice também está citando, tá, que a primeira prenda mirim do estado era do Poncho Crioulo e tem um reconhecimento enorme, mas foi jogada às traças por arrogância da personagem. Não sei o que ela quis dizer. Tentamos mudar a situação enquanto estávamos lá. O coordenador, seu Moisés, na época coordenador da 12ª região, mas não nos apoiou. Foi feito até denúncia ao MTG, mas não tivemos respostas e aí desistimos. Então tá aí alguns entraves que acontecem durante o processo, mas enfim, tomara que... E até tu pode colocar, a gente tem uma grata satisfação de trazer para contar um pouco dessa história da primeira prenda mirim do estado, que era do Poncho, que também tem uma representatividade, que é uma história. Tu estás fazendo uma história, tu estás fazendo uma história, com certeza, que é representar Esteio e Canoas, o CTG no qual tu está representando, nessa ciranda que vai acontecer. Tu foi pontual em citar na questão do departamento cultural. Como tu já passou em outros CTGs, tu também observou essa mesma situação ou não? Foi algo peculiar do CTG de Canoas? Eu digo, a minha mãe e eu, eu sempre tive a felicidade de estar em centros de tradições gaúchas que não trabalhavam a questão cultural, né? Então, geralmente, quando eu decidia concorrer, era sempre eu e ela me ajudando e nós nos ajudamos. Ela sempre foi meu braço direito quanto a isso, tanto que muito eu devo a ela, a minha formação como prenda, tanto que quando eu comecei a declamar e a tentar estudar a história, a geografia do Rio Grande do Sul com 5 anos, eu não sabia ler. E a minha mãe, ela ditava para mim
para mim poder aprender. Eu aprendia tudo ouvindo ela. Tanto que teve uma ocasião que eu fui participar do FEGAIS, que é o Festival Estadual de Estudantil, que acontece anualmente ainda em Cachoeira do Sul. A primeira prova que eu participei de lá, eu não sabia ler, então eu sempre toda hora eu levantava a mão para vir a auxiliar, e eu pedia para ela ler para mim. E ela lia e eu marcava a questão certa. E ela disse, não, mas tu está numa categoria errada. Eu não sei ler, mas eu sabia as questões que estavam sendo trabalhadas. E esse é um grande problema que acontece em algumas entidades, porque o departamento cultural, ele é obrigatório. Toda entidade tem que ter. Mesmo ela sendo plena, mesmo ela sendo especial, parcial, ela tem que ter o departamento cultural. Mas, às vezes, esse departamento cultural ele não é trabalhado da forma como deve ser. É muito focado em outros segmentos. E o departamento cultural ele tem esse papel de unificar todos os departamentos em um só. Porque o CTG ele só funciona bem quando todos eles funcionam bem, todos os departamentos. Essa foi uma fala que foi dita no meu evento que eu promovi agora dia 11 de março, no CTG Estância Gaúcha, que eu tive o privilégio de trazer a segunda prenda do Estado, Carolina Scariotti, para fazer uma palestra falando do departamento cultural. E eu gravei bastante, que ela disse da questão de todos os departamentos, eles têm que trabalhar em conjunto para poder fazer funcionar. Isso acontece na nossa administração, a prefeitura, o governo. Quando tudo se encaixa, é claro que vai andar para frente. Quando não se encaixa, a coisa tende a ser mais dificultosa. Mas a questão do departamento cultural, ele é essencial dentro do CTG. Claro que a artística, que é a questão das danças, né? Ele é muito mais viçoso, as pessoas gostam mais de olhar as danças, né? Que todo mundo quer esse departamento. Agora, a questão cultural é uma coisa muitas vezes burocrática. Tu tem que... trabalhar. Eu não diria burocrática. Eu diria assim, tu tem que gostar bastante. Exatamente. Tu tem que amar aquilo que tu está fazendo. Porque é algo que tu tem, por exemplo, os papéis das prendas. As prendas, quando elas vão concorrer nos concursos, não é como um concurso de Miss, que é só a beleza, as medidas. Tu tem que ter um conteúdo. Nós temos que ter conteúdo, nós temos que saber a história do Brasil e do Rio Grande do Sul, geografia, a própria tradicionalismo e folclore, que é a nossa história, saber declamar, cantar ou tocar algum instrumento, dançar, saber falar em público, ter uma propriedade, né? E a própria escrita, né? Tudo isso é um aglomerado de atributos. Claro, a beleza também ela é um atributo, mas é irrisório praticamente, porque o que vale mesmo é o teu conhecimento perante a cultura gaúcha, né? E o teu ideal, que é o mesmo ideal do movimento tradicionalista, né? Que nós prendas nos defendemos. O programa Falando no Ar hoje já vai ser 6 horas, hoje dia 26 de março de 2018. Hoje com a satisfação e a honra de ter Alexandra Ramos Martins, que é a primeira prenda da 12ª região tradicionalista, representando o Esteio Estância Gaúcha de Canoas, mas ela é moradora aqui de Esteio, frequentou vários CTGs, Poncho Crioulo, Quero, Esteio da Tradição, Chama Nativa, e está trilhando essa brilhante carreira, esse brilhante trabalho no movimento tradicionalista. Uma mulher, qual é a importância? E também a gente dá uma fomentada na questão da mulher no movimento tradicionalista. Muitas vezes se fala-se na figura masculina, mas a mulher tem uma grande importância nesse movimento. Com toda certeza, toda certeza. Isso é uma tecla que está sendo muito debatida ultimamente no movimento, a questão da mulher e do empoderamento da mulher. Se não me engano, no começo do ano passado, o MTG ele declarou apoio ao movimento Iforxi, que é o movimento da ONU, que é Eles por Elas, né? Da importância da defesa da mulher. E o quanto isso agora tem que ser discutido, da importância do empoderamento da mulher, da importância real da mulher. Nós vemos vários casos de violência contra a mulher. E dentro do movimento, para a gente ter uma ideia, lá na nossa história, a gente remete mais na nossa história que quando se deu a decênio heróica, a Revolução Farroupilha, né, quando os bravos, nossos heróis, estavam lá lutando, o
que acontecia nas instâncias? As mulheres que conduziam, né, todos os negócios, as charqueadas, a própria administração da instância ficou a cargo das mulheres, né? Aí, no próprio movimento, na nossa história do movimento, a primeira participação da mulher foi uma reunião de moças, um ano depois que foi criado o nosso movimento. Começou em 1947. 49, se não me engano, foi a primeira reunião de moças, na 35 CTG. E desde então, a mulher ela tem uma figura muito importante no nosso movimento. Na nossa história também, a própria Anita Garibaldi é uma heroína que é defendida tanto aqui no Brasil como na Itália. Na Itália, exatamente. A heroína dos dois mundos. E agora sempre nós tivemos lideranças no nosso movimento, nós tivemos vice-diretoras de cultura, vice-diretora de finanças, agora temos coordenadoras também. Patroas do CTG, que é muito importante. Ah, tá. O Paulo Ricardo Pereira quer saber o nome da primeira prenda do estado do poncho. Boa pergunta. Quem souber, por favor, nos avisem. Eu não me recordo. Que eu também não me recordo, que é o que a Marionice havia falado antes, que foi a sobrinha dela, eu acho. Primeira prenda mirim. Primeira prenda do estado pelo poncho. Boa pergunta. Quem souber, por favor, que está nos acompanhando e que é engajado no movimento, pode nos auxiliar aqui no ar. Bom, além dessa questão da mulher no movimento, também há algumas questões pontuais em relação, por exemplo, à música, né? Que em algumas músicas tradicionalistas a figura feminina é tratada de uma forma pejorativa. Como no departamento cultural, como no teu ponto de vista, como prenda, como mulher, vocês observam isso dentro do CTG? Vale ressaltar que essas músicas que têm esse teor um pouco pejorativo, elas são músicas bem antigas. Muito antigas. Muito antigas. Ultimamente, até isso tem sido discutido nos fóruns aqui do movimento, da questão da música. Tanto que agora nós temos até o movimento da questão do apoio à música regional. Tem até no Face, a gente coloca aquela moldurinha na foto do Facebook em questão do apoio à música regional. Hoje eu não vejo tanto isso. Não. Hoje eu não vejo. Isso é algo que é muito antigo, mas para te ver como isso está mudando também a figura da mulher, porque nós estamos também mudando isso. O modo como as pessoas fazem a música, porque às vezes quando o poeta ou o compositor vai escrever aquela música, nem é aquele intuito que ele quer fazer, mas acaba ficando. Mas eu apoio muito a música regional. Nós temos esse apoio à música regional e nós temos esse orgulho de que a música ela mudou. Ela foi crescendo, ela foi se modificando e hoje a gente não vê músicas assim de sentido pejorativo. Músicas antigas sim, as músicas novas não. É bem difícil de tu encontrar. E o bom é que a música gaúcha, regional, ela mudou, ela se modernizou, mas ela não perdeu a essência. O que é importante, né? Porque é isso que o movimento prega, nós não perdermos os reais valores da nossa tradição. Porque nós evoluímos, a modernidade, a tecnologia, tudo muda. Mas o movimento em si, ele é um resgate do gaúcho, daquela figura gaúcha que foi forjada, né? Na nossa cultura. Como até recentemente, não te cortando, recentemente... depois eu vou dar um recadinho, tá? Isso que eu recebi agora aqui, que eu vou parabenizar no final do programa. Mas também algo que também me chama muito a atenção, que recentemente houve uma polêmica em relação às bombachas. Sim, eu acompanhei. Tá? Como é que tu, no teu ponto de vista, estava certo, estava errado? Quem é que estava... Não quem estava certo ou quem estava errado, mas como é que está... qual é a real situação? Até para quem está nos acompanhando, ou nos ouvindo, ou nos assistindo pela live, poder entender isso. Que circulou muito algumas coisas no Facebook, mas daí aquela coisa... Aparece N situações, né? Como agora está na moda, fake news. Né? Exato. Mas o que é o real da situação? Assim, até teve agora, nessa semana que passou, um debate na TVE com a nossa querida Maria Isabel Trindade de Moura, que ela foi vice-presidente de cultura do MTG, e com um representante do grupo de laçadores, eu não sei, não me recordo o nome dele exatamente. Falando dessa questão da bombacha, a defesa da bombacha skin, como falam, né? Isso. Bombacha mais
Bom, o tradicional é a bombacha larga. Ponto. Esse é o tradicional. É o que o movimento, pelo menos, ele pega que a bombacha ela é larga, tá? O movimento, ele só determina esse tipo de vestimenta nos seus eventos. Quando o MTG faz o Enarte, o Fegarte, o FECARS, eles pregam aquilo que eles exigem, que é as nossas leis, né? No caso, a regulamentação da bombacha larga. E muito se discutiu da questão, porque o tradicionalismo não está evoluindo. Que o gaúcho não está evoluindo porque a bombacha tem que ser mais estreita. Se tu queres usar uma bombacha estreita em um outro local, ok, é o teu pensamento, é o que tu queres para te fazer. Não tem problema. Agora, quando tu participa de um movimento, quando tu participa de eventos que são feitos pelo movimento, tu tem que seguir aquele padrão que o movimento pede. Se tu não está querendo participar, ok, daí tu usa a bombacha do jeito que tu quiser. Que até vi também bombacha curta. Bombacha vi falar também disso aí. Não estou acreditando que eu estou vendo isso. Mas enfim, acontece, as pessoas às vezes fazem isso. Mas nós vivemos num mundo livre, nós temos a livre-arbítrio de tentar usar aquilo que para nós é melhor. Na minha opinião, a bombacha ela é larga, porque isso que foi estudado, isso que foi resgatado. Como vestido também, daqui a pouco vão querer encurtar o vestido de prenda. Como o vestido de prenda. O vestido de prenda ele foi para criação, depois, né? Primeiro foi feita a pilcha masculina, depois a pilcha feminina. E também tem as suas diretrizes. Uma pilcha, uma vestido de prenda não pode ser preto, não pode ter as cores do Rio Grande do Sul em ordem. Tem várias restrições, porque se tu não tem essas restrições, se não tem essas regras, a coisa vira uma bagunça. Aí deixa de ser aquele resgate da tua cultura. Vira um carnaval. Carnaval tu pode fazer o que tu quiser, tu pode botar paetê o que tu quiser. Na cultura gaúcha é diferente. E até porque a gente está falando em evolução tecnológica. Tradição é tradição. Tu não se mexe naquilo, tu não moderniza-se a tradição. Exatamente. Pode se passar 100 anos, tu vai ter que usar a bombacha. A mulher vai ter que usar aquele tipo de roupa. Tanto que o movimento tradicionalista gaúcho, ele surgiu de uma iniciativa de trazer os velhos costumes, porque estava se modernizando a sociedade. Em 1947, depois do Estado Novo, teve aquela invasão da cultura norte-americana, Coca-Cola, jeans. E o Paixão Cortes, quando chegou à capital vendo aquilo, não, tá errado. Nós perdemos a nossa identidade. Que é um grande homem, as ideias que ele fala... É um grande mestre. É um mestre. É um mestre de valor inestimável. E, então, tu vê agora, nos tempos de agora, né? Essa questão das culturas de fora, tanto daqui do Brasil até o funk, o samba. Aí tu quer mexer na bombacha. Ok, tu quer mexer na bombacha? Pode mexer na bombacha, mas não dentro do movimento. Porque eu acredito que quando tu entra num segmento, tu entra no movimento, tu participa de um clube, tu tem que seguir as regras daquele clube. Exatamente. Se tu não quer seguir, tu não entra. É diferente. Não é mesmo? Então, aquele grito de resgate que Paixão Cortes fez em 1947 é justamente o resgate daquela figura do homem do campo, né? Que é defendida na tese Sentido e Valor do Tradicionalismo de Barbosa Lessa, da questão da proteção do homem do campo. Isso que nós devemos proteger, essa figura do homem campeiro. E desde quando o homem campeiro usa bombacha, né? Não, ou pelo jeans ou até a canela. Sim, não tem isso. Quando tu estuda isso um pouco, tu vê que não tem cabimento uma coisa dessas. Agora, se tu quer usar na tua casa, se tu quer ir em parque público, ir lá com a tua bombacha mais justa, não tem problema nenhum. Tu tá no âmbito público, tu tá num lugar público, tu usa o que tu quiser. Sim. Agora, dentro de um CTG, há regras. Como tem que ter essa coisa de regras também na nossa sociedade, na nossa escola. Porque o que eu percebo ultimamente na sociedade é a questão do vamos quebrar regras, vamos mudar as regras. Não, algumas regras eu acho que não se deve se quebrar. A questão, tu segue aquela coisa de hierarquia, aquela coisa do é assim, ponto.
Mas... E para criar mais uma polêmica, a questão da Semana Farroupilha, eu já vi que tu é uma estudiosa, tu é engajada, estuda essa questão do tradicionalismo da cultura gaúcha. Como que tu vê essa questão da Semana Farroupilha? Que nós comemoramos uma derrota. Não foi uma derrota. Né? Derrota a modo de Na falar. verdade, a Revolução Farroupilha, ela não foi uma derrota. A Revolução Farroupilha foi um acordo feito pelas duas partes. Sendo que todos os outros movimentos que esteve no Brasil, as revoltas, todos eles perderam. O Rio Grande do Sul foi o único movimento cívico contra o Império que foi acordado em Ponte Verde, Dom Pedrito, hoje, em 1845. Foi um acordo com o Duque de Caxias e o Davi Canabarro, assinado por eles. Não foi uma derrota, foi um acordo de paz. Pois é, aí a gente já entra, daí tem que ter um historiador, né? Porque tem historiadores que dizem que foi derrota. Eu digo, olha, por isso que eu te perguntei, se foi uma derrota, se foi... Qual é a situação? O que eu sempre estudei na toda a minha trajetória como prenda não foi uma derrota, nós não fomos derrotados, nós acordamos um tratado de paz, de Ponte Verde, em Dom Pedrito. Se vocês quiserem também olhar, tem um livro do Rio Grande do Sul, de Moacir Flores, é um ótimo livro, que fala sobre esse episódio também. Nós tivemos uma revolta que durou até muito mais tempo, foram 10 anos. Foram 10 anos, uma década. Foi uma década e foi mais período durou, né? O gaúcho, ele tem essa coisa de querer defender o seu pago, né? Desde a Guerra da Cisplatina também, que muitos os gaúchos foram perdidos. Foram muitos os gaúchos que lutaram a Guerra da Cisplatina. É uma coisa bem que um professor, um historiador da história do Rio Grande do Sul poderia, vamos entrar num embate, mas não é o momento agora, né, de a gente falar. Mas bem interessante essa questão de tu ter salientado que muitos, isso eu já ouvi, inclusive, dentro dessa Farroupilha, nós comemoramos uma derrota. Eu acho que não é bem uma derrota, mas... Eu acho que agora tu deu uma esclarecida que não foi uma derrota, foi um acordo. Nos meus conhecimentos foi um acordo de paz, selado pelas duas partes, o Brasil Imperial e a República Rio-Grandense. Isso, pelo menos, é o que eu sempre estudei a minha vida Mas a toda. Semana Farroupilha, tu acha que a gente é válido a comemoração? Ou, por exemplo, teria uma outra data importante do Rio Grande do Sul que talvez nós poderíamos comemorar? Não, eu acho super válida a questão da Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha geralmente começa de 14, 13 a 20 de setembro, termina no 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho. Não é apenas o dia do início da Revolução Farroupilha, que foi da tomada de Porto Alegre, em 1835. Mas é o dia do gaúcho, é o nosso dia. É o nosso dia. É o dia que escolhemos para ser o nosso dia comemorado. E nessa semana nós fazemos o sentimento da chama crioula, né? Que é o símbolo do nosso movimento tradicionalista. Sem dúvida. Então, para mim, é necessário sempre ser comemorada essa Semana Farroupilha, porque é uma hora, pelo menos, é a hora que os gaúchos que não participam do movimento, eles lembram que são gaúchos, né? Imagina se não tivesse essa Semana Farroupilha, o que ia se fazer? As pessoas não iam nem lembrar, porque às vezes até eu estava passando na rua que as pessoas olham para mim com espanto, sem saber um pouco, mas por que ela está assim? Uma coisa, né, é aqui no Sul. As pessoas deveriam, pelo menos, saber do que se trata. Infelizmente, muitos daqui do Sul não sabem. Olham e acham que é algo de outro mundo. Tratam como espanto. Exatamente. E pelo contrário, não é. E a Semana Farroupilha, ela é muito importante, até na questão educacional. Muitas crianças, muitas escolas revisitam. Pontualíssimo. Isso aí é muito bom. E é muito importante isso. Até agora, dia 6 de abril, eu vou realizar na Casa de Cultura de Esteio um evento, primeiro seminário de tradição, cultura e educação. Esse evento, foi pensado nessa questão da união da escola e da tradição gaúcha, né? Porque eu, por exemplo, eu sou cria de escola, no meio tradicionalista. Eu comecei nisso. E hoje não tem mais. Infelizmente. Pelo menos aqui na cidade de Esteio não existe mais invernada mirim dentro das escolas. E é uma coisa interessante porque eu descobri há pouco tempo que no Campo Bom é matéria obrigatória nas escolas municipais. Todas as escolas têm invernada cultural.
Jornada Mirim, de danças. Isso não é só bom para a questão da tradição, mas também como disciplina, de saber trabalhar em equipe, tu ter aquela coisa, aquele discernimento de saber lidar com as pessoas, o que muitas vezes é esquecido na educação da criança. E isso é muito importante no nosso segmento. Até o próprio também, citar de novo a tese do sentido do tradicionalismo de Barbosa Lessa, ele fala da importância da inserção do movimento do tradicionalismo dentro das escolas. Porque sem as crianças, não tem futuro do nosso movimento. Não tem. Tu começa assim na infância. Exatamente. Nosso programa Falando no Ar, são 6 horas e 17 minutos, 7 horas tem o melhor da música, da periferia, o hip hop, o funk, o rap, com o William W.D., tá? E também, agora vou fazer alguns posicionamentos, tá? O vereador de Canoas, Paulinho de Odé, que teve no programa Espaço do Axé, que antecedeu a mim. Muito obrigado, vereador Paulinho, um grande trabalho que realiza em Canoas, em prol da tradição, tá? E seja sempre muito bem-vindo aqui. E o Paulo Ricardo Pereira tinha feito esse questionamento da primeira prenda também. Ele não se lembrava, apesar que ele fez parte, tá, da entidade, mas ele não se recordava. Tá? Então, ninguém nos ajudou por enquanto. Tá? E a Marionice também está questionando pelo seguinte: se você faz parte, deve ter alguém que possa mostrar um pouco os motivos do Poncho Crioulo como ele está, e saber um pouco da história. Tudo em torno da bocha e dos churrascos, e a história fica escondida, assim como um estatuto. Infelizmente é. Luciana Ramos. Minha tia. Tua tia. Parabéns pelo esclarecimento, tá? Pela entrevista, pela representação cultural e tradicionalista. Ela está nos acompanhando. Tá? E também a Marionice também diz que é muito triste ver que a nossa história está extinta em nosso estado. Marionice, algumas coisas do CTG do Poncho Crioulo, como eu havia falado num outro ponto do programa, você encontra no livro Ao Longo dos Trilhos, na Biblioteca Municipal, tem para vender. Aqui na Rua Teodomiro Porto da Fonseca 134 também tu pode encontrar. Se depender da oportunidade, você pode levar o livro autografado e conhecer o escritor, que ele conheceu toda a história do Poncho. Foi eu acho que vivo hoje, dos sócios fundadores do CTG Poncho Crioulo. Tá? Enfim, mas com certeza a história muitas vezes fica escondida. Tá? Também te manda beijos, a Luciana. Tá? E a Marionice também parabeniza a tua explanação. E também quem nasceu hoje foi a Yasmin, tá? Os titios Rafael e Aline estão babando, a avó Mari, o irmão Igor, a mamãe que está lá no hospital, a Aloisa Yasmin, que é a Karine Silva. Tudo de bom, que essa criança traga muitas alegrias para toda a família e para todos nós. Tá? Isso foi muito bacana. Grande dia hoje, 26 de março de 2018, a vinda da Yasmin. É mais uma flor no nosso jardim, sem dúvida nenhuma. Leandro Fridel também, um abraço, Leandro. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso Facebook. A Carmen Dias, um beijo, Carmen, lá do bairro Tamandaré também. Edu Fiscal, a Carla Ávila também. Muito obrigado. Douglas Reis também. Marcelo Amâncio, um abraço para você também, Marcelo. Muito obrigado por estar nos acompanhando no nosso programa Falando no Ar. Tá? Tu pode repetir? A Marionice queria saber o nome dos autores que você citaste. Moacir Flores. História do Rio Grande do Sul. E o outro? É da tese do sentido e o valor do tradicionalismo, é Barbosa Lessa. De Barbosa Lessa. Isso. Então é Moacir Flores e de Barbosa Lessa. Essa tese tu pode achar no site do MTG, ele tem lá a tese e várias outras teses também do movimento. O Paulo Ricardo tá te parabenizando os esclarecimentos sobre a nossa cultura. Conheço a Alexandra desde pequena. E também
E também foi prenda do... também foi prenda do Poncho e sei Eduardo Caminho, que trilha no tradicionalismo. O Paulo é meu vizinho, tá? Então, tá sempre nos acompanhando nas nossas lives, nos programas, tá? E também é engajado no movimento. Há muito tempo, os filhos, inclusive, dançaram no Aldeia dos Anjos. Então, também tem uma trajetória ligada ao tradicionalismo do Rio Grande do Sul e aqui da cidade. Para estar no tradicionalismo, a gente havia falado das escolas, né, da infância. Campo Bom fomenta muito isso. Alguns municípios, talvez, que nós conhecemos, mas também trabalham com isso. Mas talvez um dos problemas seja a questão dos valores. Para se manter neste mundo do tradicionalismo gaúcho, é um universo um tanto caro? Por exemplo, para tu arcar com vestidos, que tu não pode repetir vestidos, maquiagem... Repetir pode, senão eu estava roubada, né? Porque eu só tenho 4. Ela só tem 4 Eu só tenho 4. Não, mas para quem teve 15, como eu tinha, 4 é pouquíssimo. É pouco se comparar a 15, sem dúvida. É verdade. Eu posso dizer que uns anos atrás era bem caro. E é caro. Na verdade, tudo que tu for fazer hoje é caro. Porém, hoje, no tradicionalismo, nós trabalhamos muito, até é o tema quinquenal do MT, é o voluntariado, né? Do ser voluntariado. Então, é algo que nós buscamos bastante. Isso, tanto que nas invernadas, eu não participo ativamente mais da invernada, só como prenda eu trabalho. Eu vejo assim, nós promovemos muitos eventos para arrecadar fundos, para tentar custar menos possível para o bolso. Porque a gente sabe, nós trabalhamos, nós temos os nossos gastos, mas nada, infelizmente, é difícil a gente conseguir algo gratuito. É bem complicado ultimamente. Então, se faz rifas, se faz jantares. Eu mesma agora, para ir para o estado, eu tive que fazer alguns vestidos novos, porque os meus já estavam bem cuitos. Já estão de bastante tempo. E então, o que eu fiz? Eu fui vender coisas, eu fui vender lanches para conseguir fundos para isso. Até porque o meu salário não estava cabendo tanto. Então, que eu fui buscar outros recursos. E o bom disso é que as pessoas, elas gostam de ajudar. Porque tu não está pedindo para alguma coisa supérflua. Tu está pedindo para buscar um sonho e para cultuar a tua tradição. Que é a tradição de todos nós gaúchos. Então, qualquer coisa que tu for fazer hoje, ela se torna caro. Tudo, até para te sair, para te comer fora algum restaurante, fazer um passeio, até aqui por perto, não precisa nem ir para a serra, não precisa nem ir para o litoral. Tu vai aqui na região metropolitana, qualquer coisa é caro. Gasolina é caro, tudo é caro. Então, quando a gente ama aquilo que a gente faz, as coisas elas têm um retorno muito bom pela tua vivência. Então, tudo que tu escolhe fazer, tu tem que escolher por amor. Eu escolhi o tradicionalismo por amor. Tanto de dinheiro que eu já gastei em praticamente 23 anos nesse meio, foi bastante. Não posso dizer que não gastei nada. Gastei bastante coisa. Meu pai gastou bastante comigo, a minha mãe gastou bastante. Mas a satisfação de tu estar participando de algo que tu gosta, não tem preço. É um meio familiar. É um meio que tu pode largar. Então, a minha mãe me largava aos 6, 7 anos com a coordenadora da escola, do CTG, sabendo que eu ia voltar para casa sã e salva. Não ia ter, como agora a gente vê muita questão das crianças sendo roubadas, crianças sumindo. No meio tradicionalista, não tem isso. Pelo menos eu nunca ouvi falar de se perder. Porque a questão é muito familiar, a gente preza muito essa questão da família. Então, como tu não vai querer investir numa coisa assim, nos dias de hoje? Investir. É importante. Né? Até a Marionice falou aqui que é um absurdo não haver patrocínio no CTGs. Alguns até ainda têm um certo patrocínio, apoiadores, mas não é uma coisa muito grande, né? E no ponto de vista dela, ela acha caro, tá? E o CTG não se compromete e também não tem retorno. É que o CTG, ele não...
eu posso dizer assim, o CTG não tem como comprometer a pagar coisas para as prendas, né? Porque é muita gente que participa, são invernadas, é o departamento de cultura, o departamento de esporte, e o CTG tem os seus gastos, ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar a água, né? Tem todo o gasto da própria entidade. Então, é meio complicado mesmo. Isso. O Silvio Delmar Azevedo Rodrigues, muito boa tarde. Tá, Silvio, muito obrigado por nos acompanhar. Nosso programa Falando no Ar hoje aqui. A gente já está se encaminhando, que já era para ser meia hora, já estamos em quase uma hora. Nossa! Tá, mas estava muito bom, é ótimo. Acho que tem que vir aqui para falar um pouco do tradicionalismo. Nós vamos falando também durante o ano. Quero trazer, na medida do possível, para a gente falar dessas questões da mulher no tradicionalismo, departamento cultural, Semana Farroupilha é muito importante para nós. Nós fizemos uma vez, uma oportunidade, os patrões e CTGs, cada um deram uma visão da sua entidade. A gente conseguiu agregar, foi muito bacana. Tá? E está convidada sempre a retornar. Claro, tá? Sempre que possível, nossos microfones vão estar abertos. A finaleira, o que tu queres deixar de recado para quem está nos acompanhando? E, enfim, teu recado final. Bom, eu vou fazer dois momentos, né? Primeiro Ótimo. momento, eu só quero convidar todos os nossos ouvintes, quem está nos assistindo agora, para participar desse evento que eu tinha tido antes, né? No dia 6 de abril, na Casa de Cultura de Esteio, é o primeiro seminário de Tradição, Cultura e Educação. Nós vamos ter 2 palestrantes, o Sr. Rogério Bastos e a Renata Pletz. Eles vão falar dessa questão da inserção do movimento tradicionalista gaúcho dentro das escolas e como isso pode mudar a realidade das nossas crianças, dos nossos jovens, como isso pode ser bom e produtivo para a nossa região até. E esse evento vai começar às 19 horas, estão todos convidados, entrada franca, não precisa pagar nada. Dia 6 de abril, às 19 horas, Casa de Cultura, um seminário sobre o movimento tradicionalista junto às escolas, 2 palestrantes. Vamos lá, não só quem é das escolas, pais, mães responsáveis, professores, pedagogos, vamos lá participar, por favor. Vamos aumentar esse movimento para que as crianças fiquem nas escolas e aderem a essa questão cultural, que é muito importante. E no dia 7, o CTG Independência Gaúcha vai realizar o primeiro jantar baile da Invernada Juvenil, a partir das 20h30. A animação vai ser do conjunto Sina Fandangueira. O valor é R$ 35,00 por pessoa. Tá? O CTG fica na rua Antônio Zonta, 649, bairro Novo Esteio. Tá? Então, muito obrigado, Alexandra. E o teu segundo momento? Eu fiz o meu, agora é o dela. Não, meu segundo momento é só, na verdade, um agradecimento ao convite, ao espaço. É muito bom estar podendo falar um pouco, né, sobre cultura, que nunca é demais falar sobre cultura. E fazer um agradecimento também especial à minha família, né, que me acompanha nessa... Claro, a mãe que vai a minha todas. Mãe, o meu pai, tadinho. Aos meus familiares. E também eu queria agradecer a 3 pessoas hoje, porque foram essas 3 pessoas que me conduziram ao movimento, que me iniciaram no movimento, que é a Sônia, que foi a bibliotecária da minha escola, que até se a Sônia estiver me assistindo, gostaria que tu soubesse o quão importante foi a tua contribuição na minha vida, nesse começo de vida, e aos meus instrutores da época, que era o Leandro e a Fábia Araújo. O Leandro até me ensinou a declamar. Ele que foi o meu a gente sempre professor. precisa de bons professores. Porque é uma coisa que eu acredito muito. A minha mãe é professora e sem o professor, a figura do professor, não existe nenhum profissional. Não. E é uma classe que deve ser muito bem investida, o professor. Tanto que até citar outra cultura, né? O Japão ele incentiva muito a questão do professor, tanto que as crianças elas querem ser professores. E no nosso país é uma coisa muito diferente. A educação ela é muito esquecida. Então eu
também quero desejo também isso da questão dos professores, o quão importante eles são na vida das pessoas. E com certeza a questão de unir a educação, o Seminário de Unir a Educação, com a cultura. Que é algo que para alguns acham que não devem andar juntos e devem andar juntas. Com certeza. Sim. Com Educação certeza. e cultura sempre andam juntos. A mãe, tá, que muitas vezes abnega a própria vida pelo trabalho da filha. Exatamente. Isso é Vive os sonhos da filha junto com a filha. Isso. E isso as é alegrias e as decepções. Exatamente. Muitas vezes. Às vezes até sofre mais que a gente, sofre bem mais. Porque é o filho que está sofrendo. A tua tia, a Alexandra, tem muito assunto para falar sobre a tradição. Senão ela fala horas, senão ela vai ter muito mais tempo para vir aqui falar. Bastante. Não se preocupe. Tá? E então tá, minha gente. 6h32, hoje o programa está ficando por aqui. Muito obrigado, Alexandra, a todos da nossa live no Facebook, aqueles que nos ouviram pelo nosso site destaque.tv, tá? O Paulo Ricardo até fez eu não consigo, esse vai ser o último, tá? Os CTGs têm vários gastos, como água, luz, outros gastos, e as receitas são poucas para conseguir manter uma sede. Grupos e cultura. Tivessem alguma ajuda do poder público, ajudaria bastante. Como você fez parte, a Marionice, Marionice, deveria saber o quanto é difícil se manter uma entidade. Exatamente. Esse é o posicionamento do Paulo Ricardo. E para fechar, Albert Einstein, uma frase de Albert Einstein: o nacionalismo é uma doença infantil e o sarampo da humanidade. O programa Falando no Ar fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.